a Norma Darui, ela que é do consulado italiano, diplomata também, agora brasileira, né? Diplomata italiana brasileira, porque tem dupla cidadania. Enfim, estamos recebendo ela aqui para falar sobre essa questão da dupla cidadania. Ela que já está aparecendo aí na telinha do Repórter Cultura com as bandeiras do Brasil e da Itália estendidas aqui sobre a mesa. Muito bom dia, Norma. Muito bom dia, senhor Odair, Lara e todos os ouvintes. Como diz a Norma aqui quando participa da nossa live, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, grazie mille a tutti per la grande opportunità di essere qui. Muito bem. Olha, Norma, a gente poderia fazer então, vamos conversar hoje sobre essa questão de dupla cidadania, que a Norma é especialista e já ajudou muitas pessoas aí nessa questão de conseguir a sua dupla cidadania em se tratando da cidadania italiana. Nós podemos iniciar então com uma breve introdução. Como é que você chegou, né, agora a ser essa única mulher dos estados do Paraná, Santa Catarina, a ter um cargo tão importante no governo da Itália? A história, claro, é longa, mas vamos resumir. Então, lá desde menininha, lá no início da escola de tiroleses, ali chegou um senhor da Itália e já contou sobre o fim da Primeira e da Segunda Guerra Mundial na Itália. Então, a história real, como era que os parentes dos nossos antepassados viviam o pós-guerra, porque eles aqui não tinham notícias. Então, ele perguntou logo para alguém assim, em dialeto, chi che parla italiano aqui? Amigo al salamam? Quem fala italiano aqui, eu levantei o dedo. E foi a minha sorte que aí já foi o empurrão para a minha carreira. A coragem, a humildade abriram as portas do meu caminho daquela vez para cá, porque eu confio no que eu vejo uma grande oportunidade de fazer o bem. Se aquilo, num momento, não me leva ao final, eu compreendo que isso vai acontecer no tempo certo. Então, foi assim que os anos foram passando, que eu trabalhei na Funpiv em Tiroleses, fui trabalhar na Hungria e fui morar na Itália. Tive uma ótima bolsa de estudo lá de um mestrado, onde estudei na Inglaterra, na Bélgica também, visitei vários países. E assim foi dando oportunidade de um dia chegar uma outra pessoa da Itália aqui e ver que eu falava muito bem italiano depois que eu voltei e me perguntar, mas a senhora deveria dar aula de italiano? Então eu falei, não, eu prefiro trabalhar de graça do que cobrar para as pessoas algo que elas têm direito de aprender. Claro, os professores dependem do seu salário, cada um nasce com um dom. Eu nasci com esse dom de ensinar, mas não aulas de italiano. Eu ensino as pessoas justamente a ter a cidadania italiana, a ter seu passaporte. São direitos e deveres através disso. O fato de realmente eu ser a primeira e única mulher dos estados do Paraná e Santa Catarina foi por acaso, porque não pensei que a minha coragem como filha primogênita de uma família realmente me levaria a um cargo tão importante que eu honro, que eu levo bem a sério, né? Obrigada pela pergunta. E agora, então, a gente trata da cidadania italiana através do órgão competente, o único autorizado pelo governo da Itália, que é o Consulado Geral da Itália de Curitiba. E, muito bem, falando sobre essa questão então da dupla cidadania ou do requerimento da cidadania italiana, existe idade para poder requerer essa cidadania? Não, desde que a pessoa nasce, os pais dela, os avós. Olha, aconteceu realmente aqui em Timbó que um dia eu fui no correio e uma senhora me falou assim: Norma, a minha netinha acabou de nascer e eu tô aqui com o envelope já com a certidão de nascimento dela. A mãe tinha recém saído da maternidade. A netinha não tinha, da senhora que estava encaminhando, não tinha nem 40 dias. Daí já pode encaminhar, uma vez que é descendente de italianos. Eu estou falando da cidadania iuris sanguis, que é através de sangue. Não existe idade, não existe geração, por exemplo, também. Seu antepassado que veio da Itália, que vai gerar essa cidadania que está sendo solicitada, por exemplo, é da segunda, da terceira, da quarta, quinta geração,
é avô, bisavô, pode pedir. Muito bem, então não tem idade para requerer a dupla cidadania. Tem e quantas gerações, né? Eu sou filho de alguém que veio da Itália, eu sou neto de alguém que veio da Itália, eu sou bisneto. E até qual geração que alcança a possibilidade da dupla cidadania? Todas. Todas elas. Todas elas. A Itália é um dos únicos países, por exemplo, que não tem limite de geração para pedir a cidadania italiana. Não tem limite. Não tem limite. Eu não cito países, porque cada país tem o seu representante aqui. Alemanha, Áustria, né? Então, a Alemanha, quem sabe, vai ser convidada a Susanne Clems Adam, que é minha colega de trabalho, ela é representante da Alemanha. Mas, pelo que eu sei, mas não tenho certeza absoluta, é até a segunda geração a Alemanha. Então, por exemplo, a minha mãe teria que ter, ou meu pai teriam que ter nascido na Alemanha para eu pedir, se eu fosse descendente de alemães, né? E nós, italianos, então, essas informações quanto aos outros países, gentilmente, cada um se informa da sua necessidade com o seu representante. Então, nós da Alemanha, da Itália, nós absorvemos todos. E não precisa ser descendente, não precisa, por exemplo, ter sobrenome italiano para pedir a cidadania italiana. Que aqui em Timbó, por exemplo, tem o Donner, o descendente do Frederico Donner, que tem a cidadania italiana. Porque ele, lá no percurso dos seus antepassados, teve alguém que veio da Itália e gerou a cidadania para ele. E tem alguma diferença? Porque eu já ouvi de que, por exemplo, mulheres e homens têm alguma diferença no requerimento da dupla cidadania, dependendo da geração, se você se você é de uma geração de homens, uma geração de mulheres, tem alguma diferença disso? Tem, sim. Ali no site do Consulado Geral da Itália de Curitiba, www.conscuritiba.estere.it, no setor cidadania, também tem escrito em português e italiano. Ali explica bem, por exemplo, que a mulher nascida antes de 1948, ela não dava direito aos seus descendentes, por exemplo, de ter a cidadania italiana. Porque ali, então, as mulheres, elas tinham os direitos, no caso, diferentes dos homens, né? Mas existem uns recursos ali que podem ser acessados, é o caso de ler ali atentamente o site. E Bom, a primeira pergunta aqui com relação a uma outra pergunta que a gente está mudando um pouco o foco agora. Está tendo muita procura pela dupla cidadania? Muita, muita, muita. Nunca teve algo desse E tipo. por quê? Por que se deve a essa situação de tanta busca por dupla cidadania? Eu, como sou realmente a grande apaixonada por isso, eu digo que é o orgulho que a pessoa tem dentro de si. É a paixão que ela tem, é um agradecimento, uma gratidão por aquele antepassado que corajosamente deixou o seu país, a sua terra. E não é fácil falar, porque a gente se emociona. E nunca mais voltou para lá, né? Então, é um agradecimento que a pessoa aqui tem, que foi o meu caso. Porque eu nem sabia que existia quando eu comecei a procurar. É como eu falei lá no começo. Eu sou uma pessoa que acredita. Sei lá, eu acredito nas pessoas. Eu não parto do princípio de que a pessoa pensa diferente. Eu parto do princípio que a pessoa fala a verdade comigo. Então, eu acredito. Então, a minha primeira opinião é essa, como é honrar aquilo que os nossos antepassados tiveram a coragem, a grandeza de fazer. Logo depois, agora, está vindo a instabilidade, a falta de segurança no país, que eu vejo, não é a minha opinião sobre isso, que seja bem claro, mas eu vejo que acontecem com muitas pessoas que me procuram. Norma, como se faz para mandar dinheiro do Brasil para a Itália? Isso não acontecia antes. Antes eram os italianos que investiam no Brasil. Agora os brasileiros pensam em investir na Itália, devido a algumas diferenças que estão acontecendo agora. Essa insegurança, essa instabilidade, insegurança com relação ao começo de um novo governo que já esteve por aí, enfim, e o pessoal está preocupado com o que pode vir a acontecer. Então, estão se precavendo de certa forma. Então, quem
tinha já cidadania reconhecida e ainda não tinha o passaporte, está correndo agora a solicitar o passaporte. Não se sabe se eles vão usar esse passaporte, porque o passaporte italiano da cidadania, cidadania e passaporte são duas coisas bem diferentes, italianos. O passaporte depende da cidadania. Para ter a cidadania, tem que fazer todo um processo de reconhecimento de documentos. Cidadania por matrimônio requer uma prova de língua italiana, que se for ver, essa sim, se for ver a minha opinião, essa prova deveria ser feita para todos, na verdade, porque uma grande dificuldade das pessoas entenderem o site do consulado é que eles querem ir lá e ler ele em italiano. Aí, as pessoas aqui falam o dialeto. É maravilhoso o dialeto. Eu ensinei a minha filha em casa. Eu falo diariamente o dialeto também. Porém, não é uma língua oficial o dialeto. Então, para falar na Itália, quando você vai passear, você se entende com o dialeto. Mas quando você vai ler, ok, tal. E depois, tem mais de 200 dialetos na Itália. Quem fala o dialeto trentino, por exemplo, é muito difícil de ser entendido no sul da Itália. São dialetos diferentes. Então, na minha opinião, já poderia ter uma prova de língua italiana, já para todos fazerem, mas a nível básico, simples. Então, a cidadania por matrimônio, ela já tem uma prova de língua italiana. É diferente da cidadania iuris sanguis. Existe um prazo para obter, por exemplo, a cidadania por matrimônio, que é, por exemplo, 2 anos após o casamento. Se tem filhos, esse prazo pode ser reduzido. Então, são todos detalhes dentro do site do consulado. E essa cidadania italiana você tem livre circulação por toda a Europa, inclusive na América do Norte também. Sim, livre circulação, entre parênteses, vamos dizer, por exemplo, os Estados Unidos, eu não posso pegar o passaporte italiano e dizer assim, porque eu tenho o passaporte eu vou para lá. Não, existe uma comunicação a ser feita. Não é como a cidadania brasileira, que você tem que pegar um visto, pagar um valor alto, fazer uma entrevista em inglês, tal, que quando eu não tinha cidadania, eu até fiz esse visto em São Paulo, eu tive o visto, tudo bem, ok. Mas agora, então, existe um tal de chamado ESTA, que você preenche um formulário e você avisa que você está chegando nos Estados Unidos. Você respeita, aguarda um retorno, né, uma resposta deles e vai para os Estados Unidos, vai para outros países. Mas sem a necessidade de fazer todo aquele trâmite do visto que é necessário, por exemplo, para o brasileiro fazer para poder viajar para os Estados Unidos. Exato. AIRE, o que é o AIRE? AIRE é a Anágrafe dos Italianos Residentes no Exterior. Todos os que têm a cidadania italiana, que moram fora da Itália, têm que estar inscritos nesse AIRE, porque ele dá proteção, ele dá direitos, por exemplo, deveres também, com certeza. Mas se você está inscrito no AIRE, você recebe as cédulas de eleitorais. E outras, por exemplo, para votar na Itália. Só que a eleição na Itália ela não é obrigatória. Você faz se você quer, mas você recebe em casa os envelopes com as cédulas, daí você vota, aí você coloca de novo já no outro envelope, já está o selo pago e você envia para o governo dentro da data solicitada. São vários tipos de eleições que tem e esse é o AIRE. Isso já para quem já tem a cidadania italiana, daí pode participar da vida pública e política lá da Itália, é isso? Isso é importantíssimo, principalmente hoje em dia, eu chamo a atenção de quem quer fazer o passaporte italiano. Sei que o nosso tempo é preciosíssimo e eu vou entrar um pouquinho no detalhe do passaporte italiano agora. Sem o AIRE, não se faz o passaporte italiano. Logo vai vir um outro sistema, que também tem que ter até o CPF italiano, logo vai vir um outro sistema, mas não vou falar nesse agora, porque o importante agora é ter o AIRE atualizado, porque a pessoa que tem a cidadania italiana, ela chega para mim, ela diz, Norma, gostaria de fazer o passaporte italiano, sempre lembrando que o meu trabalho é 100% voluntário. O escritório que nós temos em Blumenau, eu vou dizer o endereço agora onde é. Não atendemos as pessoas que chegam lá para ser atendidas, não. É só com horário marcado. O escritório é na rua Bonifácio Cunha,
número 51, bairro Jardim Blumenau. Fica perto do estádio do Olímpico, na Alameda, em Blumenau. Não é dentro de associações italianas que existem pela região, porque senão o governo da Itália teria que colocar em cada associação uma representação. Blumenau passou muitos anos sem ter a representação, porque o meu antecessor completou 70 anos, para o nosso cargo existe a idade máxima, 70 anos, automaticamente quando completa 70 anos sai. Então esse cargo ficou vago durante alguns anos, e eu estava sendo treinada para assumir. Então, eu comecei como correspondente consular. Eu comecei como uma pessoa física, normal, apaixonada pelas coisas da Itália. Eu falei lá naquela escolinha de tiroleses há quase 50 anos atrás. Eu já quase tenho 60 anos. Os anos foram passando, eu fui fazendo processos de cidadania. Nesse período, eu fazia, encaminhava, ajudava as pessoas. Depois disso, então eu recebi o convite dessa pessoa que veio para cá para fazer um trabalho voluntário. Então, eu abri mão de todo aquele profissionalismo que eu tinha, que era uma profissão também, e eu assumi o voluntariado. Então, eu comecei a trabalhar. Então, eu tinha uma cidade responsável, Timbó, eu fui nomeada. Logo depois, eu ganhei Blumenau. Logo depois, eu ganhei Brusque. Logo depois eu ganhei 25 cidades do Vale do Itajaí, e agora nós temos na nossa agência em Blumenau, que eu sou agente consular, 175 municípios. Não é por aí que a gente quer parar, com certeza, porque a gente sempre tem que pensar no amanhã e o objetivo sempre é maior, mas atender bem quem te procura. Instituir uma metodologia rápida, prática, segura, sem discriminações. Um método é o WhatsApp, muito rápido. Nós temos, então, em Blumenau, chamada máquina para fazer passaporte. Não é que nós temos a máquina para fazer o passaporte. Poxa vida, eu não trouxe aqui um passaporte para mostrar aqui para o pessoal, mas a pessoal conhece. Eu trouxe aqui as listas dos requerentes de passaportes. Claro que eu não vou mostrar o nome, porque essas listas elas já andam comigo. Aqui são as pessoas que já fizeram o passaporte em Blumenau, e nós já temos um grande número, porque essa máquina chegou dia 8 foi iniciado o trabalho com ela dia 8 de setembro em Blumenau. Nós colhemos as impressões digitais, as assinaturas, batemos as fotos que vão para o passaporte. Todos os documentos ficam prontos, que eu oriento através do WhatsApp ou e-mail, mas eu dou preferência ao WhatsApp ou até telefone. Daí nós levamos os documentos para Curitiba. Por exemplo, amanhã em Blumenau, no dia 12, vai ser colhidas muitas impressões digitais para passaporte. Pessoas que estavam ainda na época, dependendo da época da pandemia e tal. Próximo atendimento deve ser no dia 19 de janeiro, agora já. E Norma, como é que as pessoas fazem? A gente está assim, dirigindo aí para o final da nossa entrevista. O importante agora, né, acho que foi dado o tema assim, da possibilidade de fazer a dupla cidadania, as pessoas que têm esse interesse, que todos podem procurar, desde que tenham aí você falou aí das gerações, enfim, mas agora o importante é passar para as pessoas que tenham, porque as dúvidas são muitas, o processo certamente é um processo bem complexo, né, no sentido da documentação necessária. E como é que as pessoas fazem então para agendar? Porque você disse que o horário de atendimento lá, o atendimento lá no consulado é com horário agendado, não adianta querer ir lá sem o horário agendado. Então, como é que as pessoas fazem para te achar e para poder fazer o agendamento lá no consulado? Então, grande parte das solicitações é atendida na hora já pelo WhatsApp. 47999814473, é o meu WhatsApp. Repete mais devagar até para o pessoal poder anotar quem tiver interessado. Você tem interesse aí em tirar dúvidas, enfim, anote esse WhatsApp. 47999814473. Muito bem, está anotado então. As pessoas podem entrar em contato através desse WhatsApp. Você mesmo atende? Sim. E o agendamento é você que faz também lá dos horários? Você que tem a agenda aí e faz o agendamento dos horários? Nós passamos para entender um pouquinho a nossa função. Nós apresentamos no mínimo 13 negativas ao governo brasileiro, ao Itamaraty,
ao Ministério das Relações Exteriores. Depois disso tudo foi analisado, vai para a Itália, lá são também outro tipo de documentos que a gente apresenta, volta para o Brasil para a gente receber esse encargo, então, que é de total confiança do governo da Itália. A gente participa de várias instituições, tudo bem, mas nesse caso, hoje eu falo em nome da Agência Consular de Blumenau, que cobre toda, então, essa nossa região de 175 municípios. 175 municípios. Norma, eu quero te agradecer imensamente ter passado aqui. O objetivo também da nossa entrevista é até falar um pouco dessa questão da dupla cidadania, que tem realmente, muitas pessoas têm buscado, especialmente nesse início de ano, nesse início de novo governo aqui no país, muitas pessoas têm buscado e estão com dúvida com relação a isso, querem saber se pode, não pode. Então, olha, procurem a Norma Darui aí, você que é descendente de italiano, para verificar se você tem ou não condição, né, se você tem interesse e dúvida relativa a esse assunto, para ver se você pode ou não, então, requerer a sua dupla cidadania. Norma, quero desejar para você, para toda a sua família também, um ano de 2023 cheio de realizações. Obrigado pela presença aqui no Repórter Cultura. Muitíssimo obrigada ao senhor, especialmente a Lara, que me convidou desde o ano passado. Muitíssimo obrigada a todas as pessoas que me apoiam, que estão ouvindo agora, minha família, Arelindes ali de Tiroleses, o pessoal de Blumenau, da Itália, a secretária que nós temos em Blumenau é uma pessoa super eficiente também, minha filha, né, todos, obrigada, mas obrigada, gratidão de coração, e o que a gente puder fazer por vocês realmente, a gente está à disposição. Muito bem, o pessoal está pedindo aqui, tem uma pessoa participando aqui, a primeira que eu vejo aqui já, né, na nossa live pelo Facebook, pedindo para você repetir o seu celular. 47999814473. Tudo bem, se alguém tiver alguma dúvida ainda, também a Lara tem o contato aí da Norma e certamente vai passar para as pessoas que quiserem o contato da Norma para poder tirar mais dúvidas.